Oi, pessoal. Vamos continuar a aula número 4. Agora é a parte número 2. Na parte número 1, o principal resultado foi a obtenção da condição subsidiária, levando-se em conta o caso interagente. No finalzinho dessa aula eu fiz uma passagem, mas acabei não comentando muito. Eu vou retornar rapidamente na parte número 1 só para deixar mais claro. Esse era o resultado que a gente tinha obtido no limite não relativístico. A componente W0 era dada por essa expressão aqui. E recordando que a gente tem que o P sobre M é menor do que 1, qualquer campo A, E, B sobre M é menor do que 1, a energia a gente decompõe na massa de repouso mais a contribuição não relativística, levando-se em conta que a energia não relativística sobre M é menor do que 1. Então, toda vez que eu tiver qualquer um desses termos, esse ao quadrado, eu posso desprezar, é muito menor do que 1. E também o produto deles, com esse assim por diante. Então, o que eu não passei muito rápido na última aula foi nessa passagem para essa daqui. Essencialmente, eu ia pegar esses dois termos, colocar no outro lado e dividir pela energia. Mas ao fazer isso, a gente toma a expansão, essa expansão aqui no denominador, e daí faz uma expansão em Taylor, desprezando termos de ordem 1 sobre m ao quadrado. Justamente porque no fundo, eu estou desprezando coisas de 1 sobre m ao quadrado. Então, só destacando que nessa parte tem uma aproximação também, tem uma passagem que eu não coloquei explicitamente aqui, que é, novamente repetindo, divido tudo pela energia, utilizo esse resultado aqui, faço uma expansão de Taylor e desprezo termos de 1 sobre m ao quadrado. Justamente porque todas essas razões aqui são pequenas. É só isso que estava faltando e agora eu gostaria de deixar mais claro essa passagem. Bom, voltando agora para a parte 2, né? Essa primeira continuação da aula 4. Vamos agora manipular a equação de movimento. Essa aqui era a equação de movimento. E eu vou abrir nas componentes. Abrir no Wmin como sendo dmi, Wni, menos dni, Wmi. E eu vou analisar cada termo. Esse primeiro termo aqui foi desenvolvido dessa maneira. O resultado é o D'Alembertiano, do Wni, mais essas duas contribuições. Aqui eu faço a demonstração com calma desse resultado, como vocês podem ver. Essencialmente é abrir as derivadas, abrir a primeira derivada aqui, depois a segunda, a tua, e não esquecendo que numa das passagens eu utilizei o gauge de Lorentz, que era uma das hipóteses da primeira aula número 4, que estou me referindo. Então esse termo aqui se anula, e daí você tem esses 4 termos aqui, sendo que esse é igual a esse, gerando o fator 2. Então vocês podem posteriormente ver com calma isso. Mas essencialmente substitui as derivadas covariantes e faz simplificações. O segundo termo, dmi, dni, wmi, após algumas aproximações, você pode mostrar que ele é dado por essa expressão aqui, desses 4 termos. Novamente, aqui eu faço a demonstração desse termo. Aqui aplico as derivadas covariantes nessas duas linhas. Faço as respectivas distribuições. E uma passagem importante é nesses dois termos aqui. Você tem esses 5 termos, mas esses dois termos, você pode colocar esse fator em evidência, e que ani em evidência. E isso daqui é justamente
a derivada covariante atuando em WμI, ou seja, a contração dμi, WμI. E lembrando da aula passada, isso aqui é justamente a condição subsidiária. A gente mostrou que no caso interagente, isso aqui era igual a I, Q sobre 2m ao quadrado, Fμ. Como aqui tem um μ, eu estou utilizando outro índice aqui, né? O importante é μ kappa. Ou abrir no W, cancela o fator 2 aqui, e vocês ficam com dμi W kappa. Essa é a passagem mais relevante, assim, desses termos que eu estou chamando a atenção, que aparece justamente um termo com m ao quadrado aqui. Então é utilizado a condição subsidiária. Ou seja, esse aqui é o resultado, como vocês podem ver. Obviamente que esse termo ele vai acabar sendo desprezível no limite não relativístico. Mas por enquanto eu estou carregando ele só para mostrar a conta para vocês. Vamos seguir. Juntando os dois resultados, vamos voltar aqui com calma. Era justamente essa aqui a equação de movimento. Então, eu desenvolvi esse termo e esse termo aqui separadamente. Então, eu tenho que juntar com esse termo aqui. Coletando tudo, o que a gente obtém era essa expressão. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. E o objetivo é analisar essa equação de movimento. Inicialmente, analisar a componente I. Quer dizer, eu só vou analisar a componente I, na verdade. E, assim, a conta é longa. Então, a estratégia que eu adotei aqui foi analisar cada termo separadamente. E depois coletar tudo. Recordando as nossas hipóteses, que o A0, que é o potencial escalar igual a zero, o campo elétrico é também igual a zero, porque a gente só está interessado nas propriedades magnéticas nessa discussão. O campo magnético é constante. E o nosso campo, o nosso potencial vetor, ele é dado por essa expressão aqui. No fundo, o A é o menos meio rotacional do vetor posição campo magnético. Lembrando que também, com essas condições, isso aqui respeitava o gauge de Lorentz. Primeiro termo que eu tenho, o D'Alembertiano mais m ao quadrado WI. Utilizo a definição do D'Alembertiano. Aqui também a gente vai decompor o W na dependência espacial e na parte que depende do tempo, num fator exponencial. Logo, abrindo essas derivadas aqui, eu tenho derivada em relação a t ao quadrado, segunda, e o gradiente ao quadrado laplaciano. Abrindo as componentes, fica o W tilde I exponencial, e aparece um menos E ao quadrado aqui, mais M ao quadrado. E P ao quadrado. Isso daqui eu vou reescrever em termos do nosso, o primeiro e o último termo eu posso escrever da seguinte maneira: E mais M, E menos M e um sinal negativo aqui. E lembrando que no limite não relativístico a gente tem que E mais M é aproximadamente 2M e E menos M é aproximadamente a energia não relativística. Portanto, fica menos 2M vezes E não relativístico mais P ao quadrado. Observe que o primeiro termo está começando a dar a cara de uma contribuição, por exemplo, hamiltoniano vezes o campo é igual a energia não relativística vezes o campo. Então, portanto, no final do dia eu vou ter que acabar dividindo tudo por 2M
e jogar esse termo para o outro lado. Que daí eu teria energia não relativística igual a P2 sobre 2m. Só estou comentando que esse termo já dá uma cara de que no final do dia eu vou ter que dividir todos os termos pela massa. Por 2m, na verdade. Seguindo. Aqui está o segundo termo. Como vocês veem, é só a informação que eu uso, A0 igual a 0. Aqui eu passo as componentes dos vetores covariante e contravariante nas componentes euclidianas. Nesse segundo termo não tem nenhuma assim, novidade, né? Eu apenas abri as componentes e utilizei as minhas hipóteses. O terceiro termo, novamente, só apenas utilizo que o A0 é igual a 0. E o quarto termo que merece uma atenção maior. Aqui eu abri as componentes dmi, wmi, utilizei as definições, mas quando eu chego nessa terceira linha, eu tenho energia vezes PI e W0. Só que a gente mostrou, justamente pela condição subsidiária, que o W0 ele é P escalar W sobre M menos Q A escalar W sobre M. E aqui vai ter uma outra aproximação. Observe que eu tenho EPI vezes o W0. Mas o W0 já é algo P sobre M, que é fraco. Isso aqui é menor do que 1. E campo sobre M, que também é menor do que 1. Então, justifica essa expressão que eu coloquei aqui, que eu tenho que E vezes PI, que é justamente o que aparece aqui, vai ser aproximadamente a massa de repouso vezes PI. Mas isso subentendendo que eu estou multiplicando por algo P sobre M. E ainda não se esqueçam que no final do dia eu vou dividir por 2M. Portanto, quando eu faço essa aproximação aqui, eu já estou levando em conta que no final do dia o que eu estou desprezando é um fator de P2 sobre M ao quadrado. Isso aqui sozinho não está certo, mas eu quero ressaltar que tem todos esses termos aqui, né? Isso aqui está multiplicado por um W0 que já carrega esses termos fracos. Eu até coloquei um comentário aqui, depois só para chamando a atenção disso, né? Depois vocês podem olhar com calma assim. Para deixar, embora está na nota aqui, eu queria deixar um pouco mais didático, por isso que eu coloquei o comentário. Então, seguindo com isso, o que vocês podem observar é que há um cancelamento. Após utilizar a condição subsidiária, esse termo se cancela com esse termo daqui, sobrando apenas esse termo. Com isso, só o quarto termo que eu vejo que tinha de fato uma sutileza, e o resto era apenas substituição. O quinto termo também é a mesma ideia. Você utiliza que a derivada temporal de A é igual a 0. E aqui também substitua a expressão do A em termos do campo magnético. Com a hipótese de que o campo magnético é constante, você chega nessa expressão aqui envolvendo o Levi-Civita WB. O sexto termo não tem segredo, é apenas substituição das expressões e tomar A0 igual a 0. E o sétimo termo, ele tende a 0 no limite não relativístico e de campos fracos. Essa expressão a gente tinha escrito ela explicitamente na aula passada, mas ela no fundo depende de campo ao quadrado. Então, campo ao quadrado sobre a massa ao quadrado você pode tomar tendendo a 0. Ou seja, todos os termos eu desenvolvi separadamente, com calma. Depois vocês podem olhar linha por linha. E qualquer dúvida, só avisar.
E agora começa a juntar as coisas. A primeira delas é quando você soma o quarto termo com o sexto termo, tem essas duas expressões, mas aqui tem um operador momento. Ele vai atuar aplicando a regra distributiva, o P vai atuar em A e depois o P vai atuar em W, gerando esses dois termos aqui. Daí se observa que há um cancelamento desse termo com esse. Portanto, sobra apenas esse único termo aqui, quando o momento atua no potencial vetor. E novamente, substituo o momento pelo operador gradiente, o A pela aquela expressão do epsilon com x e b. Utilizo que b é constante, a derivada atua apenas no x. E o que você mostra é que isso aqui é justamente igual ao quinto termo. Portanto, o que eu quero dizer é que o quarto mais o sexto termos, somados, dão a mesma contribuição do quinto termo. Ou seja, 4 mais 5 mais 6, a soma desses termos apenas cancela esse fator 2 aqui. É I, Q, epsilon, IJN, WJBN e o fator exponencial. Já é uma simplificação interessante. Hein? E aí o que eu faço é, juntei todos os termos. Essa era a contribuição do primeiro termo, as contribuições dos outros, e aqui essa seria a última que eu fiz, né? Do quarto mais 5 e mais 6. E como eu disse, né? Você pega... As fases também eu já cancelei nesse caso. Eu divido tudo por 2m e deixo apenas o E não relativístico, WI, de um lado. E os outros termos eu coloquei no lado direito. Que daí o meu objetivo é obter o análogo da equação de Pauli. Então, energia vezes campo é igual a uma hamiltoniana vezes campo. E um outro resultado importante é que esses primeiros três termos, esse termo daqui e esse, eles podem, a gente podemos juntá-los e simplificação utilizando essa relação aqui. P menos Q ao quadrado, P2 menos 2QA escalar P mais Q2A2, ou seja, justamente o que está aparecendo aqui. Rapidamente eu fiz uma demonstração que no fundo você pega esse operador e atua numa função teste f de x. Daí, como vocês veem, recordando, a única detalhe é que aqui vai aparecer um P escalar A e isso aqui é igual a zero, que é justamente o nosso gauge de Lorentz. A gente tomou o dmi igual a zero e o A0 igual a zero. Aqui tem essa informação utilizada. E também na passagem, quando eu atuo aqui, a gente utiliza na verdade aqui, né? P escalar A potencial vetor F. Eu utilizei essa identidade vetorial. Então, todos aqueles três termos ele pode ser escrito no fundo como P menos QA ao quadrado, que é o que também aparecia no caso fermiônico. Assim, a gente tem que a equação fica energia não relativística, WI. Aqui fica P menos QA, também apagado o sinal de menos aqui, sobre 2m, WI, e o termo IQ sobre 2m, epsilon IJN, WJBN. Justamente o que tínhamos no caso do férmio, e aqui a gente tem que reconhecer, extrair desse termo, o momento de dipolo magnético. Vamos ver essa conta aqui. Para o spin 1, a gente tem que o nosso spin
ele é dado por essa expressão aqui. O SK componente IJ é menos I epsilon K IJ, e vocês podem verificar que isso de fato satisfaz a álgebra de spin. O comutador de SI com SJ é I epsilon IJK SK. Eu fiz aqui também a demonstração. No fundo eu peguei o lado esquerdo e mostrei que é igual ao lado direito. Que normalmente o mais complicado aqui é você lembrar do sinal, né? Que é menos I. Então vocês podem com calma aqui darem uma olhada, mas no fundo é apenas utilizar aquelas propriedades do epsilon. Você pega o comutador e analisa a componente MN. Daí fica SI, SJ menos SJ, SI, componente MN. E é produto matricial, M, K, KN. E aqui também. Substitui quem é o S, como é menos I com menos I, dá um sinal de menos aqui. Utiliza as propriedades antissimétricas do epsilon. E depois, quando tem a contração de um índice igual em termos do delta. Você observa que tem uns cancelamentos e a coisa simplifica-se de tal maneira que você consegue escrever como sendo I epsilon em JK menos I epsilon KMN, que é justamente o termo que a gente obteve. Quer dizer, o lado direito dessa expressão aqui. Portanto, aqui tem o spin e eu estou vendo aqui, né? I, epsilon e JN. Então, aqui tem um menos spin. É o que a gente vai escrever agora. Ou seja, o termo I, Q sobre 2M, epsilon WB, ele pode ser escrito como sendo menos Q sobre 2M, spin N, componente IJ. N com N, então no fundo o que você tem aqui é um produto escalar do spin com o campo magnético. Componente IJ, WJ. No caso do férmio, simplesmente tínhamos o operador spin, mas como você tem um bóson, tem 3 componentes, o WJ se acopla com o spin dessa maneira, né? Com as componentes da matriz de spin. Ou seja, a equação de movimento no limite não relativístico é dada por E não relativístico, WI, P menos QA ao quadrado sobre 2M, WI, e a interação de dipolo magnético. E lembrando, o dipolo, no caso geral que eu tinha mostrado, era que o Mi era G, a razão giromagnética, carga sobre 2M vezes spin. Exatamente o que a gente tem aqui. Q sobre 2M, spin. E por comparação, o que a gente observa é que na nossa interação de dipolo magnético para o spin 1, levando-se em conta o acoplamento mínimo, a razão giromagnética do W tem que ser igual a 1. A gente obtém G igual a 1. Só para recordar, aqui eu também coloquei o caso fermiônico, né? Que é o P menos Q ao quadrado sobre 2M mais Qφ menos μ escalar B. No nosso caso não apareceu o Qφ porque eu tinha tomado o φ igual a 0. Onde aqui o spin é a matriz de Pauli sobre 2 e a razão giromagnética do Fermi igual a 2. Aqui eu encerro a parte 2 e vamos seguir com a parte 3. Mas o importante, esse aqui é o principal resultado, né? A gente chega que a razão giromagnética do W tem que ser igual a 1 nessas circunstâncias. E também obtivemos a expressão do momento de dipolo magnético para o spin 1. Partimos para a parte 3, né? Continuação número 2. Existe uma conjectura de Belinfante que ele diz o seguinte, né? A razão giromagnética das partículas elementares, ela é
1 sobre S, onde S é o spin da partícula. Claro que isso não se aplica à partícula escalar, porque o spin é 0 e ela não seria válido. Mas pro spin meio, a coisa bate. Vai me dar um G igual a 2. A princípio, ela também seria válida para o spin 1. Você coloca 1 aqui, dá G igual a 1. Só que se você vai lá no livro, né, o PDG, Particle Data Group, e procura qual é a razão giromagnética dos Ws. Para o Fermi, a gente sabe que é igual a 2 e tem até inúmeras correções quânticas. É 2, um monte de termos, né? Mas assim, no nível clássico é igual a 2. As estimativas que você tem para a razão giromagnética do W é essa daqui, 2,20 mais ou menos 0,20. Em outras palavras, a gente espera que o valor teórico seja 2. Teórico classicamente. Até em comparação com a razão giromagnética do férmion, o W é meio pobre experimentalmente, né? Você vê que o erro já está na primeira casa decimal. Enquanto o do férmion, acho que passava da décima, se não me engano. Depois tem que dar uma olhadinha com calma, mas a razão giromagnética do férmion é medida com uma precisão absurda. E aqui, bom, primeiro a gente tem que compatibilizar. O que está por trás disso aqui? A gente obteve G igual a 1 e o negócio está dando G igual a 2. A primeira motivação que eu coloco é esse artigo do Holstein. Se você ver o título, né? How Large is the Natural Magnetic Moment? Essa revista é American Journal of Physics, volume 74 de 2006. O que o Holstein coloca nesse artigo, muito interessante, são várias justificativas para que você tenha que a razão giromagnética das partículas elementares seja igual a 2, independente do spin. Claro, isso excluindo o spin 0. E tem várias justificativas. Ele coloca argumentos de teorias de cordas, argumentação de condição de gauge, tem vários processos físicos indicando isso também. Vale a pena dar uma lida nesse artigo e todas as discussões que ele coloca tentando justificar que G tem que ser igual a 2. E aí vem a nossa discussão, como eu compatibilizo isso com o G igual a 1 obtido anteriormente. A primeira resposta que eu posso dar é esse artigo aqui, desses dois autores, Hagen e Hurley. É um artigo já de 1970, um Physical Review Letters, e o que eles mostram é que a conjectura de Bailey-Infante, ela no fundo está relacionada com simetrias não relativísticas, ou seja, aqui eu estou levando em conta a invariância de Galileu. Mas o importante, simetrias não relativísticas, é o que está por trás da conjectura de Bailey-Infante. Só que, na obtenção que a gente faz e a construção que foi feita aqui, a gente parte de uma mecânica quântica relativística, toma o limite não relativístico e de campo fraco, obtém uma mecânica quântica não relativística e reconhece o termo de momento de dipolo magnético. Ou seja, já era esperado que nessa discussão a gente não precisa necessariamente respeitar a conjectura de Bailey-Infante, que está apoiada em simetrias não relativísticas. A gente parte de uma construção relativística. Essa é uma primeira motivação que eu posso explicar para vocês. E a outra é que, só recordando, no contexto da mecânica quântica não relativística, o spin é colocado à mão.
Foi justamente isso que foi a corrida entre Dirac e Pauli, né? Como explicar o spin, mas o Dirac acabou ganhando porque ele introduziu a equação de Dirac e mostrou que o limite não relativístico dessa equação gerava o termo de que o Pauli colocou à mão. Bom, então a gente acabou de argumentar que o que pode estar por trás é a nossa prescrição relativística. O que a gente adota assim foi a nossa abordagem no caso fermiônico e depois repetimos essa abordagem no caso do spin 1, que é, eu peguei o Lagrangiano livre e adotei a prescrição mínima, ou seja, eu pego a derivada e substitui pela derivada covariante, obtendo o nosso Lagrangiano de interação. E com o Lagrangiano de interação, equação de movimento, e fiz as aproximações não relativísticas e campo fraco. E aqui vem algumas discussões. Primeiro, é que para o caso do spin 1, dos bósons vetoriais massivos, se você agora enxergar um contexto maior, que a gente coloca aqui do modelo padrão de físicas de partículas, a gente pode introduzir um novo acoplamento, que é justamente esse que eu coloquei aqui, e Q sobre 2, F mini, W star, W ni, o F é invariante de gauge, e quando eu coloco W star W, a transformação de fase se cancela. Então aqui eu consigo introduzir um novo termo de interação que respeita a simetria de gauge. E a discussão também que eu posso colocar é que esse novo acoplamento, que não surge dessa discussão aqui, ele é dito acoplamento não mínimo, do ponto de vista de uma teoria abeliana, que é a teoria que a gente construiu, uma invariância de fase e aquela simetria de gauge do campo A. Agora, que no fundo é o que está relacionado com o eletromagnetismo. Agora, se eu for no contexto maior e colocar grupos, estender o que a gente está vendo aqui de transformação de fase e o conceito de derivada covariante para um grupo maior, envolvendo outras coisas, por exemplo, o que tem no modelo padrão, que é esse grupo aqui, SU2U1, então eu posso mostrar que a derivada covariante para esse grupo, e não esse mais aqui, naturalmente introduz esse termo. Portanto, esse termo ele é visto como um acoplamento mínimo nesse contexto. Essa é a discussão que está por trás, ou seja, na nossa discussão mais simples, ele vai entrar como acoplamento não mínimo. Mas eu posso, num cenário maior, justificar a introdução dele. Obviamente que eu não vou poder fazer essa discussão aqui, porque ela é mais longa e também envolve a discussão de grupo não abeliano e generalização da derivada covariante que a gente colocou aqui. Mas quem quiser pode, por exemplo, encontrar no curso de processos físicos em Eletrodinâmica Quântica 2, de 2012, ou também nos cursos de Young-Mills e QG, Quantum Gravity. Mas eu recomendo esse curso aqui. Se alguém realmente quiser entender o que está por trás desse acoplamento, como que ele surge naturalmente no contexto do modelo padrão. Aqui eu estou apenas tentando dar justificativas para a gente trabalhar com ele, né? Então, segue essa ideia, vamos utilizá-lo. Aí, a expectativa, então, colocamos esse acoplamento no Lagrangiano. Vou colocar à mão ele. Ou seja, eu tenho esses dois termos é o que eu tinha anteriormente, que é o Lagrangiano interagente, com a prescrição mínima. E o terceiro termo é o que eu coloquei aqui, né? O nosso acoplamento não mínimo. E vamos repetir o procedimento todo, mas claro, aproveitando os resultados que eu já obtive. Algumas coisas ficam inalteradas. A variação do Lagrangiano desses dois termos, o que eu mostrei é justamente essa contribuição.
E agora basta tomar a variação desse, que rapidamente eu fiz aqui, né? Você pega, renomeia os índices, Mi aqui é Mini, então eu fiz NiMi, aqui fica W star, Mi aqui é Ni, e quando você toma a variação em relação a W star, simplesmente eu fatoro o meio da variação do W star. Portanto, para variações arbitrárias, eu tenho que a soma desses dois termos aqui tem que ser igual a zero, me gerando a equação de movimento. Que é, isso aqui é o que eu tinha anteriormente, e agora eu somo esse termo daqui. Importante, o nosso campo é neutro, então a derivada covariante do campo é simplesmente a derivada normal. Por outro lado, o nosso campo elétrico é igual a zero e B é constante. Portanto, a derivada do F mini é igual a zero. E o que eu preciso fazer? É reanalisar a condição subsidiária. Para isso, aplicamos a derivada covariante dni na equação de movimento. Ou seja, aplica dni aqui. Como o W é antissimétrico, só me vai ter a contribuição antissimétrica. E aqui eu utilizo um resultado que eu mostrei na primeira aula, que o comutador das derivadas covariantes, ela é IQ vezes o tensor de intensidades, como está aqui. Daí nessa passagem eu apenas troco o W com Ni, daí fica W Ni Mi, ganha um sinal menos, como vocês veem aqui. O W Ni Mi, ele pode ser escrito como esse termo daqui, mas como é antissimétrico, eu posso renomear índices e cancelar esse fator 2. Que eu tenho dois termos aqui, mas eles são iguais. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a contribuição que vem daqui, ela justamente se cancela com essa contribuição. Como vocês podem ver, menos IQ, F, DW. Justamente o que eu tenho aqui. Só baixando esses índices e subindo esses daqui. No fundo, me sobra só esse termo aqui. Como a massa é diferente de zero, essa quantidade tem que ser igual a zero. Portanto, essa é a nossa nova condição subsidiária na presença de um acoplamento não mínimo. Aqui eu até coloquei a expressão anterior. A gente tinha obtido essa condição aqui, né? Que o dni WNI é igual a IQ sobre 2m ao quadrado FW. Que isso aqui acabava sendo zero no limite não relativístico. Portanto, no final do dia eu acabo não mudando. Quer dizer, a condição subsidiária muda, mas o resultado, que é o W, como função, o W0 como função do W, fica inalterado. Aqui eu coloquei uma observação que eu corrigi posteriormente. Eu disse que essa é a nova condição subsidiária. Isso aqui é igual a zero. Anteriormente, a gente tinha que no limite não relativístico, esse aqui era aproximadamente zero. Daí eu disse, nesse parágrafo, que isso aqui permanece válido, tá certo? Mas agora com igualdade no lugar de aproximação. Isso não é verdade. Na realidade, aqui eu deveria ter colocado uma aproximação. Pelos mesmos argumentos que eu comentei no começo dessa aula. Ou seja, aqui eu tenho uma igualdade, mas para eu passar dessa equação para essa equação aqui, eu ainda faço uma aproximação não relativística. Então, eu até comentei aqui, né? Correção. Na verdade, mesmo nesse caso, ainda é feita uma aproximação não relativística. É que eu não tive tempo de digitalizar essas notas, então eu adicionei essa correção aqui. Mas não vai mudar nada, assim, só para ser correto com as afirmações, eu coloquei esse comentário.
Mas no fundo, a importância é a relação entre W0 e W fica inalterada no limite não relativístico. E uma outra coisa importante é essa daqui, né? Na dedução anterior, utilizamos a regra de Leibniz para a derivada covariante. Ou seja, quando eu apliquei a derivada covariante no F e no W, eu tenho que atuar a derivada no F, repetir W, repito o F e atuo a derivada no W, que é a regra de Leibniz. Aqui eu fiz uma demonstração. Por exemplo, se você pega um campo genérico φ1, que tem carga Q1, então ele se transforma com I, carga Q1, alfa, φ1. E um outro campo, φ2, com carga Q2, logo você tem que o produto dos campos tem que ter carga Q1 mais Q2. Assim, se eu atuo a derivada covariante no produto dos campos, tem que ser o quê? Dmi mais I vezes a carga desse produto, que fica a soma das cargas, vezes a mi, φ1, φ2. E aí você atua a derivada nesse produto. Aqui fica dmi atuando em φ1 vezes φ2, mais φ1, dmi atuando em φ2. E esses dois termos, apenas eu reescrevi deles dessa maneira aqui. Coloquei o φ2 em evidência e aqui o φ1. Assim, vocês podem notar que este termo com esse daqui é justamente a derivada covariante de φ1 vezes φ2. E este termo com esse daqui é igual ao φ1 vezes a derivada covariante de φ2. Portanto, você está mostrando que esse termo é igual a esse daqui e a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Isso é o que eu utilizei aqui e retornando foi justamente para obter condição subsidiária, que é aqui, né? Vamos ver aqui. Quando eu pego essa equação e atuo a derivada covariante dni, como vocês podem ver, aqui eu já utilizei direto a regra de Leibniz, essa informação e essa daqui. Ou seja, a derivada covariante atuou direto apenas no W, como vocês estão vendo aqui. Então há uma passagem que parece ser inocente, mas tem muita informação nela. Por isso que eu fiz esses comentários aqui, né? Bom, essa é a primeira informação que eu gostaria de tirar, que é a relação entre W0 e W permanece inalterado no limite não relativístico, mesmo na presença daquele acoplamento não mínimo. O próximo passo é, vamos pegar a equação de movimento e decompor ela em termos da componente I, né? Quando μ igual a I. Que gerava todos aqueles termos que eu tratei anteriormente. Claro que aqui a gente já vai utilizar resultados que eu deduzi. Por exemplo, esse termo aqui vai gerar esses dois termos. Recordando, eu tinha mostrado que esse termo dava origem a esses três termos. E aqui eu não utilizei nenhuma informação nova. Agora, a gente tem que ter atenção para esse termo daqui, esse segundo. Porque aqui você utiliza a condição subsidiária, mas na presença do acoplamento mínimo, quer dizer, do acoplamento não mínimo, a condição subsidiária é diferente. Ou seja, o que eu quis dizer é, a expressão que a gente obteve era essa daqui. A gente fez algumas simplificações e chegamos que o último termo era justamente a derivada covariante de μ do Wm. Mas, nesse contexto, essa derivada covariante agora é igual a zero, que é a nossa nova condição subsidiária com acoplamento não mínimo.
Todas essas discussões que eu fiz com vocês, elas foram baseadas na tese de mestrado do Jefferson. Depois, no final, eu vou colocar tudo isso. Mas o importante foi que nessas equações que eu coloquei, 2,26 e 2,27, ele, ao fazer essa passagem, ele utiliza aqui a condição subsidiária antiga. Portanto, vai aparecer um termo com 1 sobre m ao quadrado, que não deveria, porque eu mudei a condição subsidiária. Mas o importante é que esse termo ele é algo proporcional a 1 sobre m ao quadrado. De fato, ele não vai contribuir no limite não relativístico. E, portanto, os resultados não vão mudar nesse limite. O que eu quero dizer, prestem bem atenção nesse termo daqui. E vou voltar algumas páginas anteriores e para recordar a condição subsidiária antiga. Aqui, ó. Aparece um termo do f com sobre m ao quadrado. Então, na hora que ele considerou a introdução do acoplamento não mínimo, ele não utilizou a condição subsidiária nova, né? Ou, às vezes, copiou a equação e esqueceu de apagar esse termo. Mas eu só estou chamando a atenção para aqueles que quiserem seguir a tese, que nessas duas equações tem um termo ali que, na verdade, na minha opinião, não deveria estar. Aqui eu fiz com calma todas as passagens para vocês. Vocês podem também checar e ver se eu estou certo ou errado. Só uma observação nessa parte. Mas, novamente, no limite não relativístico, esse termo acaba sendo zero. Agora, se porventura vocês tiverem alguma pretensão de fazer um estudo das contribuições relativísticas, daí a história muda, né? Daí você tem que tomar cuidado, fazer a conta com calma e utilizar a condição subsidiária nova quando você introduz um acoplamento não mínimo. É só isso que esse último termo é nulo. O resto é exatamente igual ao que eu obtive anteriormente e eu tenho que apenas acrescentar esse terceiro termo, que é o que eu fiz aqui. Todos esses termos são iguais, exceto que agora eu não tenho aquele termo com 1 sobre m ao quadrado e eu também tenho um novo termo que é justamente a contribuição do acoplamento não mínimo. O que eu faço? Eu vou aproveitar todos os resultados que eu fiz anteriormente. Esses 6 termos, eu já calculei eles. Eu deixei explicitamente qual é a componente I deles. Vou aproveitar esse resultado. E aqui, eu apenas faço a análise desse último termo, que é a novidade, né? É o que eu fiz nessa próxima página. Eu peguei esse termo e fiz a componente ni igual a I. Daí, como vocês veem, é apenas substituição simples, passei para as componentes euclidianas, e eu mostro que isso aqui é igual a I, Q, epsilon, IJ ni, W, J, B ni, o fator exponencial. E recordando, esse aqui é exatamente igual ao somar os termos, né? O quarto, o quinto mais o sexto. Portanto, se eu, utilizando todos os resultados anteriores, que eram esses 3 termos, se esse termo é igual à soma desses 3 aqui, eu vou ter um fator 2, né? E esse fator 2 é justamente que vai gerar o G igual a razão giromagnética igual a 2 para os Ws. Então essa é a nova equação de movimento, apenas muda um fator 2 aqui. Passo todos os termos para o outro lado, exceto esse daqui, divido por 2m. O que eu obtenho, então, é a interação de dipolo magnético com G igual a 2. E aí finaliza essa discussão que eu gostaria de fazer com vocês, que é a mecânica quântica dos bósons vetoriais massivos e carregados. Vocês podem observar que a discussão
Isso aqui, no fundo, é a equação de Pauli para o spin 1. Ela é bem mais sutil que a equação do Fermi, né? Tem muito mais contas. Ainda aqui eu fiz algumas simplificações, eu não considerei as interações elétricas, já que eu foquei apenas nas interações magnéticas. Mas é interessante, dentro do curso de mecânica quântica, vocês verem qual é o operador de spin no caso do spin 1. Toda essa discussão aqui é importante, que tem também motivação no modelo padrão, da razão giromagnética dos campos vetoriais massivos ser igual a 2 também. E eu coloco algumas referências aqui. A primeira é a tese do Jefferson, a tese de mestrado dele, do CBPF, no ano de 2008. Ele discute essa parte que eu fiz, que é as propriedades magnéticas do campo dos bósons carregados e massivos. Deixar claro que, na minha opinião, os erros, aqui, as duas equações, quando você introduz o acoplamento não mínimo, tem aquela discussão que eu comentei da condição subsidiária, mas que isso não altera os resultados da seção dele, né? Porque aqueles termos que apareceriam, que ele colocou, no limite não relativístico, ele vai tender a zero. Mas e outra coisa interessante que também vale a pena dar uma olhada na tese, é que numa outra sessão ele discute a mecânica quântica de bósons vetoriais massivos, mas sendo neutros. Ou seja, a carga elétrica é zero, mas isso não quer dizer que você não possa ter propriedades magnéticas. E ele tem uma sessão discutindo essa parte também. As contas são bem parecidas com o que eu fiz aqui. Vocês podem dar uma olhadinha lá. Uma outra aplicação que ele faz é repetir essas contas que eu fiz nessas aulas, mas para o spin 2, né? Ou seja, para um graviton, ele considera tanto o caso neutro quanto carregado. Uma outra tese que vale a pena dar uma olhadinha é a de mestrado do Rodrigo Turcati, do CBPF de 2008. E nesta tese ele também analisa o campo vetorial massivo neutro, as propriedades magnéticas nesse caso. Ele introduz a quebra de simetria da simetria de Lorentz e vê que isso pode gerar contribuições para a razão giromagnética. E ele também analisa outras situações para o Fermi, ele coloca outras interações, novos acoplamentos não mínimos e estuda quais desses acoplamentos vão gerar contribuições para um momento de dipolo magnético. Então esses dois, o Jefferson e o Rodrigo, eles foram colegas nessa época aí. Essa aqui ele está no mestrado, mas eu conheci eles durante o meu doutorado. E no final do doutorado deles. Então esses colegas fizeram teses interessantes nessa discussão que eu estou colocando para vocês de momento de dipolo magnético. Fica aí a recomendação dessas duas teses. Elas podem ser encontradas no site do CBPF Index. Uma outra discussão que eu até estou citando aqui é o trabalho Esse trabalho aqui que eu fiz com os outros colegas. Eu coloquei o número do archive, que fica mais fácil de vocês baixarem. E aqui na introdução a gente faz uma revisão histórica do spin 1. Então tem toda a motivação lá de como que a coisa foi evoluindo até chegar no modelo padrão. Quer dizer, como que o modelo padrão, que tipo de informação ele traz para os campos vetorais massivos e carregados de spin 1. E novamente o artigo que eu citei anteriormente do Ronstein. Embora o mais importante mesmo, na minha opinião, é a discussão que ele coloca. Como motivar
que para qualquer partícula elementar, o G tem que ser igual a 2. Mas eu também encontrei alguns errinhos no apêndice relacionados à discussão do spin zero. Mas são coisas simples, provavelmente é typo, erro de digitação, né? Da mesma maneira que eu acho que também deve ter sido na tese do Jefferson. Eu acho que na hora dele copiar e colar as equações, ele esqueceu de tirar aquele termo lá. Mas deu sorte que, pelo que eu estou vendo, e a análise que eu fiz com calma com vocês, acaba não contribuindo, né? No limite não relativístico. É isso aí, pessoal. Então, aqui eu termino essa aula, número 4. Finalizo a discussão da mecânica quântica de bósons vetoriais, massivos e carregados. E seguimos para a próxima discussão, hein? Que posteriormente eu passo para vocês, né? Tudo de bom aí.